Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 345 Deus da Carnificina. A fortaleza do penhasco da cripta quebrada, território da Fallen Angel, foi construída a partir de estruturas gigantes de pedras com numerosas torres em espirais. Nessa fortaleza, sentado de forma solene, diante de um salão espaçoso dentro da sede da guilda Fallen Angel, encontrava-se um encantista negro. Ele segurava um cajado de madeira com um orbe azul escuro embutido no punho. Suas vestes de cor cinza carvão bordadas com enfeites de ouro transbordavam energia mágica. Costurada em sua gola havia uma videira vermelha carmesim enrolada em torno de uma caveira branca. Era um homem de 27 anos de idade, com uma estatura alta e um pouco de uma aparência magnânima e um olhar que cintilava com uma luz fria e imponente. Este era Plant, o líder da guilda Fallen Angel. Dark, Blood Scar e vários outros estavam tremendo na frente do Plant, sem ousar pronunciar uma única palavra. Eles podiam sentir sua fúria por perderem o escudo Serpente Rei Negra. Dark queria falar, mas hesitou. Ele não se atreveu a desafiar a autoridade do líder da guilda. Dark, explique-se, Plant ordenou em um tom severo. Dark engoliu em seco antes de respirar fundo. Tudo estava indo originalmente de acordo com o plano. O zumbi supervisor estava quase morto. Entretanto, fomos repentinamente atacados por vários zumbis capatazes e um dragão dourado. Aquele ladrão humano era muito rápido. Ele eliminou todos os nossos xamãs negros antes que pudéssemos reagir. Blood Scar foi incapacitado pelo chute do zumbi supervisor e não tinha como se defender. Plant cortou Dark. Eu não estou querendo saber de quem foi a culpa. No entanto, quero o escudo Serpente Rei Negra de volta a todo custo. O Persimmon relatou alguma coisa? Dark deu um suspiro de alívio ao perceber que Plant não iria punir ninguém e respondeu apressadamente. A última coisa que ouvimos de Persimmon foi quando relatou ter visto os animais de estimação do ladrão humano. Vou pedir uma atualização agora mesmo. Pouco tempo depois, Persimmon enviou como resposta um vídeo. Chefe, Persimmon enviou um vídeo. Eu vou reproduzi-lo para todos assistirem. O vídeo começou com 5 zumbis capatazes e um dragão dourado esmagando um grupo de 100 jogadores. Os zumbis capatazes eram especialmente chamativos, pois varriam tudo diante deles com seus ataques perfeitamente sincronizados. Mesmo que Nian não tivesse aparecido durante a batalha, podia-se imaginar a fadiga mental de controlar 6 animais de estimação ao mesmo tempo. Nian finalmente se revelou saindo da escuridão perto do fim. Ele pareceu sentir alguma coisa e virou a cabeça, olhando diretamente para o espectador do vídeo. As veias ao redor de seus olhos eram visíveis e suas pupilas brilhavam com uma luz que parecia penetrar a alma. Dark, Blood Scar e os outros arfaram ao finalmente conseguir soltar a respiração que não haviam notado quando a tinha prendido. Plant bateu no braço do trono dele. Esse sujeito é um pouco interessante. Mande o Persimmon continuar seguindo-o. E estudou se deveria ou não enviar algumas centenas de jogadores para cercar Nian. Capturar um ladrão, especialmente um altamente habilidoso, não era uma tarefa fácil na noite eterna do submundo. Dark interiormente se alegrou depois de ver o humor de Plant se iluminar. O vídeo do Persimmon tinha, sem dúvida, salvado suas peles. Não era por causa de sua incompetência que eles quase foram todos mortos. Mas sim o inimigo que era simplesmente muito poderoso. Chefe, o que fazemos agora? Dark perguntou. Fiquem de olho nele. O escudo Serpente Rei Negra não vale muito na superfície. Talvez algumas centenas de ouro em matérias-primas. Seu valor é pelo menos 10 vezes maior no submundo. Ele certamente sabe disso também. Duvido que ele seja tolo ao ponto de levá-lo para a superfície. Encontrem alguém para entrar em contato com ele, ordenou Plant. Ele estava determinado a recuperar o escudo Serpente Rei Negra a todo custo. O cenário ideal seria se conseguisse isso sem usar a força. Contudo, se as coisas fossem por outro caminho, que seja. Não importava o quão forte Nian fosse, a cidade necrópole era seu domínio. Mesmo um dragão falharia em reprimir uma cobra em seu próprio território. Dark imediatamente passou as ordens de Plant para Persimmon. O grupo do Persimmon não era páreo para o Nian, mas ainda eram ladrões de elite. Seguir alguém sem ser notado, especialmente neste ambiente escuro, era uma questão relativamente simples. Eles provavelmente não poderiam se aproximar de Nian diretamente, mas rastrear os seus zumbis capatazes e seu dragão dourado não seria um problema. Pedaços da batalha entre Nian e os 100 jogadores surgiram nos fóruns da cidade necrópole. Vendo que tudo havia sido revelado, Persimmon postou o vídeo inteiro, que imediatamente subiu para o topo do fórum. Os 3 ataques dos zumbis capatazes e o Eye of Truth de Nian deixaram uma profunda impressão nos jogadores da cidade necrópole. Mesmo depois de abater cerca de 300 jogadores no total, ele ainda estava correndo por aí enfurecido. Seu olhar gelado cheio de intenção assassina e olhos brilhantes que perfuravam a escuridão estavam profundamente impressos em suas mentes. Os jogadores da cidade necrópole começaram a chamar o Nian de o Deus da Carnificina. Apenas esse apelido transmitia adequadamente a reverência que sentiam por ele. Era uma descrição adequada de um personagem feroz que repeliu sozinho centenas de jogadores de nível 40 ou maior. A recompensa de Nian subiu para 1000 moedas de ouro. Acrescente isso às mais de 7.000 moedas de ouro em equipamentos da facção do mal conhecidos por eles e os jogadores da cidade necrópole o consideravam um baú de tesouro ambulante.
Muitas guildas estavam começando a ficar inquietas. Porém, se contiveram pois a Fallen Angel ainda iria que agir. Fallen Angel era a principal guilda da cidade Necrópole. Todas as outras guildas seguiam naturalmente sua liderança. Nian continuou viajando através da Ravina Recaída. Após a derrota e retirada subsequente do grupo de Obsessed, observou um declínio gritante no número de jogadores à sua procura. Mesmo que ainda encontrasse alguns idiotas de vez em quando, ele facilmente os despachava com Liu, Gold e os zumbis capatazes. Nian era como um fantasma. Esporadicamente ele aparecia perto do Liu, Gold e dos zumbis capatazes. Pouquíssimos jogadores foram capazes de sequer vislumbrar sua silhueta. Nian finalmente havia saído da Ravina Recaída. Ele viu um farol imponente à distância. Tinha mais de dezenas de metros de altura. Sua chama tremeluzia suavemente ao vento como se pudesse sumir a qualquer momento. Este era um sinal de civilização. Era muito fácil as pessoas se perderem no submundo, então muitas aldeias, vilas e cidades criaram faróis para servir como pontos de referência. Nian finalmente encontrou um assentamento no submundo. Era arriscado para o Nian se infiltrar em um assentamento da facção do mal. O local poderia acabar sendo o seu cemitério se cometesse o menor erro. Contudo, Nian estava forjando um caminho completamente novo e o sucesso equivaleria a outra enorme fonte de capital. Alguns riscos valem a pena. Nian não hesitou mais e começou a seguir em direção ao farol. Quando Nian se aproximou de seu destino, ele retraiu o Liu, Gold e ordenou que os zumbis capatazes fossem matar uns mobs por conta própria. Depois disso, ele ficou invisível e avançou para seu novo destino. O Persimmon e os outros ladrões ficaram surpresos. Eles perderam completamente a visão de Nian depois que não encontraram mais Liu, Gold. Eles não se atreviam a chegar muito perto do Nian. Portanto só podiam confiar em sua visão noturna para acompanhá-lo de longe. Quando o viram desaparecer, inicialmente acharam que os tinha descoberto. Todavia, depois de um breve momento de tensão, descobriram que ele não estava mais nas proximidades. Eles haviam perdido Nian. Os zumbis capatazes se espalharam em diferentes direções e começaram a matar mobs por conta própria, como se tivessem sido abandonados. Chefe, o Nirvana Flame recolheu seu dragão dourado e desapareceu, Persimmon relatou ao Plant. Quando soube que o líder da guilda decidiu lidar pessoalmente com esse assunto, ficou aterrorizado. Agora que havia perdido a pessoa que deveriam estar rastreando, começou a entrar em pânico e não sabia o que fazer. Onde você o perdeu? Plant perguntou com uma carranca. Duvidava que Nian fosse desaparecer sem razão. De suas observações, os zumbis capatazes eram lacaios que poderiam ser descartados a qualquer momento. Apenas o dragão dourado era seu verdadeiro animal de estimação. O perdemos de vista perto da aldeia cemitério de Valitin. Eu o vi indo para lá, Persimmon respondeu. Ele não podia deixar de se perguntar se Nian estava realmente indo para a aldeia cemitério de Valitin. Entretanto, ali era um assentamento da facção do mal. Estava cheio de jogadores e os NPCs eram pelo menos elites de nível 50. Ele se lembrou que lá existiam 2 guardas de nível 100. Ir para tal local era um suicídio para um jogador da facção justa. Logicamente falando, os jogadores da facção justa fariam o máximo para ficar o mais longe possível de lugares como este. O que poderia ser ganho jogando sua vida fora? Eu acho que Nirvana Flame recolheu seu dragão dourado para evitar chamar a atenção dos NPCs e jogadores da aldeia cemitério de Valitin, Persimmon tentou dar uma explicação plausível. O Plant estava imerso em pensamentos e não prestou atenção às divagações de Persimmon. Ele estava tentando adivinhar o objetivo de Nian vindo ao submundo. Ele duvidava que um jogador vagasse sem rumo pelo deserto por dias e enfrentasse tantos perigos por lazer. Especialmente considerando que o Nian também era o líder de uma guilda. Vou para a aldeia cemitério de Valitin. Plant murmurou antes de se levantar e seguir em direção ao ponto de transferência da fortaleza. Os jogadores da Fallen Angel por quem ele passou pelo corredor imediatamente o cumprimentariam com respeito. Olá, chefe. Bom dia, líder da guilda. Plant assentiu em reconhecimento. Então entrou no ponto de transferência da fortaleza e estabeleceu seu destino para a aldeia cemitério de Valitin se teletransportando com um flash de luz.